Estamos de volta, gente. Passou o carnaval. O brasileiro agora começa o ano de Agora o ano verdade. Agora é o inicia. feliz ano novo. E a gente começa hoje com mais um Desperta, Desperta, mulher. mulher. E hoje, mês de março, mês das mulheres. Esse final de semana agora foi o Dia Internacional das Mulheres. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os desafios de ser mulher, né, amiga? Muitos. Não adianta a gente falar que tudo mudou. Acho que ainda está começando, é um trabalho de É, formiguinha, mas ainda existe diferença sim, né, com amiga? certeza. Não adianta a gente falar que não existe, porque existe sim. Ainda existe diferenças de salário, sim. A mulher no mundo nos negócios, ela ainda sofre, sim, algumas Sim, coisas, ela ainda passa por alguns problemas. Né? Nos seus relacionamentos, ainda com certeza. existe. Aqui na nossa cidade a gente viu durante a semana toda, né, quantas mulheres foram mortas pelos seus parceiros, né, amiga? Exatamente. Acho que no jornal, acho que teve um caso, acho que foi uns 4 casos, se eu não estiver Foi, enganada. foi. Se a gente for pegar do Brasil todo, Então, assim, os desafios ainda são gigantes e a gente não pode tratar isso como normal, a gente precisa sim continuar batendo na mesma tecla, a gente precisa levar essas informações, sim, porque as coisas precisam mudar, né? com certeza. A desigualdade, ela ainda existe muito. Ela ainda é muito real. É lógico que teve toda uma evolução. Se a gente for olhar para as nossas bisavós, por exemplo, naquela época a mulher não tinha direito nem de opinar, nem É, de dar a sua opinião. Ela tinha que simplesmente obedecer e acatar, né? Viver em função do marido e simplesmente acatar todas as ordens e não tudo. podia Então, estudar, se a gente for levar em consideração, já teve muita evolução, mas se a gente for olhar nos dias de hoje, a quantidade de feminicídio que tem, a quantidade de mulher que é torturada, a quantidade de mulher que é violentada, é um número absurdo, é um número assustador. E a gente precisa sim, é igual eles falam, né? Quando uma mulher morre, quando uma mãe morre, quando uma filha morre, eu acho que um pedacinho de todas de nós vai todas. junto, porque é a nossa voz e a gente precisa se unir. A gente precisa realmente ser uma pelas outras, né? Hoje a gente vê Parar com muita competições isso. Hoje bestas. a gente vê muita mulher competindo com mulher, mulher falando mal de mulher. Às vezes uma mulher faz uma postagem, às vezes a mulher é um pouco mais gordinha, mas está feliz com ela mesma, está bem com ela mesma daquela forma, e às vezes ela faz uma postagem no Instagram, chove aqueles comentários negativos, e na hora que a gente entra, que a gente vai ver, a maioria dos comentários é de mulher, né, amiga? Igual mãe, né? Como mãe sofre também, né? Exatamente. E na Mas maioria das vezes a gente é julgada por outras mulheres. Então, como a Giovana falou, a desigualdade ainda existe, seja no profissional, seja no pessoal. As oportunidades ainda são mais favoráveis ao para os homem, homens, não adianta. E é por isso que a gente precisa ir atrás do nosso conhecimento, ir atrás do nosso autoconhecimento, ir atrás do nosso desenvolvimento, para cada vez mais a gente ter força de abrir a boca, de colocar limites e de ver aonde a gente está entrando, se aquilo ali realmente é um ambiente onde vai nos levantar, nos ajudar, ajudar a gente a evoluir, seguir, ou se é um ambiente onde vai acabar nos destruindo, né, e amiga? a gente até saber escolher as pessoas que vai estar próximo da gente, que é Com extremamente certeza. importante. Porque, infelizmente, ninguém vem com estrela na testa, mas quanto mais conhecimento a gente tem, mais analítica a gente é e menos a gente sofre, né? Com certeza. E o autoconhecimento, ele vem justamente para isso mesmo. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente merece, né, amiga? A gente sabe realmente do potencial que a gente tem aonde a gente quer estar, acima de tudo, e com quem a gente quer estar. E eu acho que falta muito isso. Às vezes as mulheres se confundem muito com carência, né? E às vezes algumas demonstrações tudo é amor e na verdade não é. E às vezes no local de trabalho fica achando que tudo aquilo é normal, e não, não é normal, não é para ser normal. E a gente precisa sim analisar cada situação, independente de qual área for, para a gente buscar aquilo que realmente for melhor para a gente. Com certeza. E é muito importante a Giovana tocar nesse assunto do autoconhecimento, da gente saber o que a gente merece, porque
igual quando ela fala também em relação à carência. A, a maioria das mulheres que entram num relacionamento e acaba se vendo e se deparando depois de algum tempo num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, a maioria desses homens são homens narcisistas, são homens. Psicopatia. Isso, exatamente. E são homens 100% desequilibrados. E a gente sabe também que o primeiro traço que esse homem, a primeira estratégia que ele usa para poder conquistar essa mulher é justamente o encantamento, o amor. A gente fala isso sempre aqui. Às vezes fica até um pouco repetitivo, mas é a realidade, é o que muita mulher passa. Às vezes a pessoa está nessa carência, às vezes a mulher é uma mulher mais dependente emocionalmente falando, teve vários problemas de infância, teve vários problemas que já vêm desde a infância, que já vêm em relação a pais, aos seus pais, no caso, e são problemas, são coisas que não foram tratadas, que não foram curadas, que ela não olhou para aquilo e que às vezes ela nem sabe que aquilo ali é um trauma, às vezes ela nem tem consciência de que aquilo ali realmente tá trazendo e está puxando esses homens, né, atraindo esse tipo de homem para a vida dela. E esse homem chega e ele consegue perceber que ela é dependente emocionalmente, ele percebe, ele consegue enxergar essa carência nela e ele vai usar justamente isso para poder encantar, para poder atrair, para poder segurar essa mulher. Então, no começo, tudo que ela vê, ela vai achar que é amor, ela vai achar que é paixão, que esse cara vai fazer tudo por ela. De carinho mesmo. Exatamente. E aí ele vai se tornar um príncipe encantado para ela, porque ela não consegue identificar isso. Ela não consegue ter uma diferença entre amor e obsessão, entre realmente uma coisa que é saudável e uma coisa que não é. E na hora que ela cai por si, na hora que às vezes ela vai conseguir identificar realmente o relacionamento que ela tá, já se passaram anos, o relacionamento já se tornou um relacionamento abusivo, ela já não consegue mais sair dessa relação, ou por ameaça, ou por medo, ou por saber que de achar que também não vai dar conta. Exatamente, de achar que, nossa, eu não vou conseguir viver sem ele mais. E na hora que ela percebe, gente, é onde acaba acontecendo tanta violência, tanto feminicídio e tanta coisa que a gente vê horrorosa, igual a gente anda vendo aí por aí ultimamente, né, amiga? Mas se ela não tiver filho, ela ainda consegue até tirar uma força para recomeçar. Agora, quando envolve uma criança... É mais difícil ainda. É mais difícil ainda. É onde vem o medo mesmo de vou dar conta do recado. A impotência, né? Porque, gente, aí já é uma vida a mais que a gente tem que pensar, né? Não é só a gente. E às vezes muita gente de fora fica julgando, apontando o dedo. Como é que essa pessoa tá aguentando tanta coisa? Por que perdoa tanto? Por que tenta tanto? Por que fica achando que o cara vai mudar? Mas é porque ela já não tá sendo egoísta e pensando... Na verdade, nem é egoísmo, né? Na verdade, a gente tem que se colocar assim, em primeiro lugar para tudo ficar bem. Só que quando você se torna mãe, é o seu coração fora do corpo. A gente é muito emocional. A gente deixa de ser racional um pouco quando se trata de filhos, né? Isso. E aí a gente, sim, passa a pensar naquela vida e não só na gente. Né? É até um erro mesmo da mãe, que a gente se anula muito pelos nossos filhos. Você pode reparar que a gente deixa de ter a nossa personalidade, a gente passa a ser a mãe do, né? Ou a mãe da. A gente não compra mais nada pra gente, tudo que vê, compra pro filho. Às vezes não tá nem precisando, às vezes a gente tá precisando. Mas é assim, a gente se anula muito, sim, quando passa a ser mãe. E é errado, né, nesse ponto. E é justamente onde várias coisas ruins acabam acontecendo também, né? Exatamente. É por isso que a gente bate tanto na tecla. É por isso que o projeto também existe. É por isso que teve início esse projeto. A gente tenta olhar o máximo possível em relação a todas as situações. Ontem mesmo a gente estava conversando do tanto que a gente é espiritual, né, amiga? A gente, dependendo do ambiente que a gente vai, a gente tem até que tentar se blindar de alguma forma, porque a gente acaba se tornando uma esponja e absorvendo tudo de todo mundo, todas as energias. E isso acaba nos prejudicando também. Então, assim, quando a gente fala em relação ao projeto, a gente realmente está indo em relação ao coração. Quando a gente fala que a gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, é justamente porque o intuito e a nossa missão, igual a gente fala desde o começo, é tentar ajudar o máximo possível de mulheres.
Porque além da gente ajudar essas mulheres, automaticamente a gente vai estar ajudando as filhas dessas mulheres, né, amiga? Porque as nossas filhas é uma extensão da gente, os nossos filhos é uma extensão nossa. E eu falo filhas porque por ser o mês das mulheres e porque hoje em dia a gente vê muita adolescente, muita menina nova, passando por coisas horrorosas, às vezes perdendo suas vidas, porque se relacionou com a pessoa errada, porque se envolveu com... Não é legal. Exatamente, se envolveu com uma pessoa errada. E a gente precisa olhar muito para a gente, porque muitas das vezes problemas que os nossos filhos estão passando são problemas que são nossos e que acaba que nem às vezes é deles, que está sendo uma extensão, que está indo para eles, que está sendo um fardo que está sobrecarregando e refletindo neles, mas que na verdade começa na gente. Então, igual a gente fala, a gente coloca sempre a necessidade deles antes da nossa, a gente sempre olha para os filhos depois que a gente é mãe, primeiro antes da gente olhar para a gente, mas em alguns casos a gente precisa olhar para a gente conseguir entender que a saúde deles depende da nossa saúde mental, que a saúde mental deles, a cabeça deles, a autoestima depende muito da nossa saúde mental, da nossa autoestima e quem a gente é como mulher, né, amiga? E a gente sempre fala que a gente aprende com comportamento. E as nossas primeiras referências são os nossos tutores, as pessoas que criaram a gente. E essa é a referência que a gente tem. E a gente segue o nosso destino, traça o nosso destino com base nesse comportamento que a gente teve. E às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente não entende algumas situações que a gente passa justamente porque a gente está seguindo aquele arquétipo, né, amiga? Exatamente. E tudo isso a gente aprende, né? Não quer dizer que está errado, mas quer dizer que eles construíram a vida com base naquilo que eles queriam. E às vezes os nossos desejos são outros, e a gente não consegue realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, porque está seguindo um arquétipo errado, né? Um comportamento que não vai fazer com que a gente atinja o objetivo. E tudo isso a gente aprende aqui, né, amiga, no autoconhecimento. Isso serve para a mulher que se envolveu com uma pessoa errada. Provavelmente ela deve estar seguindo padrões de algum ancestral, às vezes não necessariamente dos seus tutores, mas pode se pesquisar, vai achar ali na família. Se for vai ir achar. a fundo, né? Se for ir a fundo, uma pesquisa bem a funda. A área profissional é em todas as áreas da nossa vida. A gente está indo por um caminho que a gente viu alguém em algum momento da nossa vida seguindo por esse caminho, até quando tudo dá errado ou quando tudo dá certo. Porque a gente funciona como espelho. A gente aprende realmente vendo o outro, a atitude do outro, o comportamento do outro, né? Sim. E sentimentalmente falando, eu acho que hoje também tem muito a questão de... A gente confunde muito hoje em dia em relação a sentimento, em relação a amor. Por mais que quando a gente entra num relacionamento, quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa, a gente não tem que se relacionar com a pessoa só pelo que a gente sente. A gente tem que se relacionar com essa pessoa baseado no que essa pessoa nos faz sentir. Como essa pessoa nos faz sentir. Porque às vezes você ama a pessoa incondicionalmente e tá tudo certo, realmente é um amor genuíno. Porque a gente consegue amar até os narcisistas, gente. Às vezes, na hora que a gente fala, as pessoas pensam assim, nossa, mas como que ela foi se apaixonar por uma pessoa dessa? É porque no começo ele teve todas as características apaixonantes. E a gente se apaixona, depois disso vem o amor. Exatamente. Depois disso vem o amor e realmente a gente ama genuinamente. Porque essa pessoa não foi 100% ruim. Exatamente. Ela teve seus momentos em que ela foi boa para aquela pessoa. Exatamente. Teve os pontos negativos, mas também teve os pontos positivos. Só que a gente precisa analisar o seguinte, tudo bem, eu amo ele, mas como ele me faz sentir? Quais são os sentimentos que ele me faz? Como que a minha saúde mental fica em relação a esse relacionamento? Como que a minha saúde mental fica em relação a ele? Eu amo ele, mas ele só me faz sofrer? Ele me dá ansiedade, ele me dá crise de pânico, ele me dá depressão, ele me causa medo, ele me causa angústia, ele me causa pavor. E aí eu te pergunto, né? Exatamente, aí eu te pergunto, é saudável você continuar numa relação dessa simplesmente porque você ama ele?
Não é. Não é amor isso. Não é gente? amor, não é amor. E mesmo que for, não é saudável, não é uma coisa que você mereça. Teve um dia que eu ouvi de uma pessoa, ela me disse o seguinte: eu penso em voltar com ele porque está muito sobrecarregado para mim sozinha com as crianças e eu não estou dando conta. Então, assim, essa pessoa, ela vivia um relacionamento abusivo um relacionamento bem abusivo em todos os sentidos, às vezes até em sentidos de violência. Só que ela tá num momento da vida dela onde está muito difícil, porque para a mulher sozinha, com criança, não é fácil, gente. Por mais que hoje a gente tenha, a mulher tenha tido mais oportunidades, essa questão da mulher tem evoluído muito, igual a gente falou em relação às nossas bisavós, mas ainda é muito difícil, porque o filho ele é da mãe, a responsabilidade é da mãe, exatamente. Às vezes a mulher e o marido separam, o marido paga uma pensão para 2 crianças que não dá para sustentar nenhuma, que dirá para sustentar 2. E mesmo se você pegar a despesa daquela criança e dividir no meio, metade da mãe, metade do pai, o pai está pagando muito menos do que aquela criança realmente tem de gasto financeiro naquele mês. E sem contar que a mãe precisa de pessoas para poder ficar com a criança, para ela poder sair para trabalhar, ela precisa de rede de apoio para ela poder ter uma vida social, ela precisa de rede de apoio para poder cuidar da saúde, ela precisa de rede de apoio para poder trabalhar. E a vida do pai não, a vida do pai está seguindo, de 15 em 15 dias, num final de semana ele pega e fica ali naquele final de semana que são 2 dias, depois devolve para a mãe de novo e começa aquela loucura na vida da mãe tudo de novo. Eu tenho certeza que toda mulher já chegou a pensar essa frase que eu já pensei. Ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. E é justamente isso que ela estava passando e era justamente esse o conflito dela. Porque o preço que a gente paga é muito alto. Exatamente. O conflito dela era justamente esse. Eu não estou aguentando, está muito sobrecarregado para mim. Será que eu não volto com ele? Será que às vezes eu voltar com ele não vai ser mais fácil? Porque eu vou ter uma ajuda e eu vou conseguir, pelo menos, ficar um pouco mais leve em relação a isso? Então, gente, olha, vamos observar a gravidade disso, a gravidade dessa situação. A pessoa ela está se anulando 100%, ela está decidindo viver num ambiente tóxico, num ambiente adoecedor, num ambiente de violência, num ambiente onde ela vai acabar com a vida dela cada vez mais. E por quê? Por conta dos filhos, por conta da sobrecarga, por conta de não estar dando conta. Aí, às vezes, muitas vezes, se a gente, dependendo da pessoa que a gente falar, essa pessoa vai falar assim, ai, mas pelo amor de Deus, ela vai abrir mão da vida dela só por conta disso? Muitas mulheres abrem. Muitas. Isso, gente, é um caso que às vezes chega até a gente, mas se a gente for ir a fundo atrás disso, a gente vai ver que isso hoje é 70% de mulheres, às vezes, em relacionamentos abusivos, mantém o relacionamento abusivo porque na cabeça delas, sozinhas, elas não vão dar conta. Porque é um preço muito alto mesmo. Gente, é extremamente doloroso. Vai passar por momentos que dói demais, que é pesado mesmo. Mas depois compensa. E nem todo mundo está preparado e disposto a pagar esse preço. E às vezes a gente demora também, né? E dentro dessa demora tem várias idas e voltas nesse relacionamento que não está sendo saudável. Mas quando você consegue criar essa coragem e retomando, continuando, e quando a gente passa depois pelo processo que é doloroso, depois a gente vê que é compensador. E aí a gente fica até um pouco brava com a gente mesmo, né? Nossa, por que eu demorei tanto, né? Compensou passar por essa dor, compensou passar pelo processo. É doloroso, mas no final compensa, porque a vida ela tem que ter um sentido e não necessariamente ela tem que ser tão dura, tão dolorida, né, amiga? E acaba que a gente tem que olhar pra gente com um pouquinho mais de compaixão também, né? A gente precisa aceitar e entender que se a gente passou por aquilo ali é porque a gente precisava passar, aquilo ali fazia parte do nosso amadurecimento, da experiência que a gente tinha que ter. Eu falo que tudo vem como aprendizado. Sempre, seja uma situação boa, seja uma situação ruim, tudo nessa vida passa e tudo deixa uma lição também. A gente só precisa
aprender a olhar para aquilo ali, ver qual lição a gente pode tirar daquilo ali, justamente para mais na frente a gente não repetir o erro e não deixar cair naquilo ali de novo. É por isso que o autoconhecimento, né, a gente fala muito, a gente vai continuar falando nisso em todos os episódios, sempre. É por isso que ele é tão importante, é por isso que ele é a base de tudo. Quando a gente fala que ele é a base de tudo, é porque a gente precisa conhecer nós mesmas. Às vezes, se a gente olhar para um filho da gente, a gente sabe falar tudo, né? O que que gosta, o que que não gosta, quais são as qualidades, quais são os defeitos, qual a forma de pensar. A gente sabe identificar o temperamento que ele tem, a gente consegue identificar a personalidade que ele tem, a gente consegue olhar e consegue falar tudo. E às vezes a gente consegue falar até do nosso parceiro. A gente Qualquer consegue pessoa, olhar para o né? marido, para o namorado, a gente consegue, às vezes, fazer essa avaliação olhando para um pai, para uma mãe, e se a gente olhar para a gente não consegue fazer essa avaliação, a gente não consegue ter noção disso. Então, olha vamos ver, analisar o tanto que isso é prejudicial para a gente mesmo, a gente conseguir ter essa análise de várias pessoas ao nosso redor, a gente conseguir ter essa análise de várias de filho, de marido, de mãe, e a gente não consegue ter essa análise nossa. Por quê? Porque a gente não olha para a gente com o mesmo olhar que a gente olha para o outro. E a gente precisa olhar com um olhar de empatia, com um olhar de compaixão e com um olhar de crítica também. Porque da mesma forma que a gente vai ver inúmeras qualidades, a gente vai ver inúmeros defeitos também. Mas é justamente nos conhecendo, é justamente olhando para a gente que a gente vai conseguir identificar e trabalhar tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos, né, amiga? Igual os alunos sempre me falam, professora, como é difícil falar da gente mesmo. Muito. Muito. E quando você vai fazer um processo seletivo, a pessoa trava também. Porque a gente é mesmo. E aí a gente vai percebendo a gravidade do problema, né? De quantas pessoas espalhadas aí pelo mundo que perderam a sua identidade, não sabe quem é, não sabe do que gosta, o que não gosta, que é o pior ainda, não saber o que não gosta. Né? Porque a gente saber o que gosta, ainda a gente consegue identificar depois e aprender. Mas o que você não gosta, o que você não admite, o que você não tolera, o que vai, no caso, passa dos seus princípios, dos seus valores, isso a pessoa também não sabe te responder. E aí é onde vem as consequências, e consequências graves, às vezes, com base nas escolhas que a gente faz, sim, né? Então, assim, a gente consegue, sim, às vezes, traçar o perfil de uma outra pessoa, mas, acima de tudo, o mais importante é a gente conseguir fazer isso com nós mesmos. E é igual a Giovana falou, a gente precisa ter muito claro o que a gente quer para a nossa vida, muito claro, o que a gente quer dentro de um relacionamento. Isso para a gente é sempre muito claro. Se a gente for perguntar para qualquer pessoa, seja mulher, seja homem, o que que você quer dentro de um relacionamento? O que que você espera de um parceiro? O que que você espera de um relacionamento? É muito claro para a gente. Na nossa mente, isso já está muito claro. Mas o difícil é a gente falar o que que você não quer dentro de um relacionamento. E isso precisa ser mais claro ainda. Porque a parte boa, ela é muito gostosa, ela é muito boa. Então a gente não precisa ter clareza daquilo ali, porque tudo que vier de bom tá ótimo, é lindo. Agora a gente precisa ter clareza sobre o que a gente não quer passar. Para quê? Para na hora que aquilo começar a chegar, a gente já liga aquele alerta ali, o sinalzinho começa a rodar, a gente fala, não, isso aqui eu já falei que isso aqui eu não quero para mim, isso aqui eu não aceito mais. Então, se dessa forma aqui que tá para mim não serve, não é o que eu quero, a gente já para por aqui, a gente já encerra por aqui, porque eu sei que não vai dar certo. Isso é o que a gente precisa ter mais consciência. Porque, querendo ou não, quando a gente não olha para os nossos traumas, quando a gente não olha para os nossos problemas e a gente não consegue ter acesso a isso por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de técnica, seja lá o que for, a gente não consegue acessar isso no nosso inconsciente, aquilo ali, ele se torna um imã. A gente vai viver num ciclo, aquilo ali vai se repetir várias e várias vezes, porque a gente não aprendeu com aquela situação. Então, a gente vai acabar atraindo pessoas com aquele mesmo perfil, pessoas com aquela mesma personalidade. Então, a partir do momento que você identifica o que você passou, a partir do momento que você identifica que aquilo ali foi prejudicial para você e você toma consciência daquilo, na hora que chegar o próximo relacionamento, você já vai ter uma anteninha ali ligada ali e você vai falar, opa, peraí, naquele passado eu passei por isso, não foi bacana,
E foi uma coisa que, um combinado que eu fiz comigo mesma, que eu não ia mais aceitar esse tipo de coisa, então é onde a pessoa consegue ir se livrando, né, desse peso e dessas coisas que Você a gente até me acaba traindo. lembrou, eu estava vendo um vídeo esses dias, eu não sei se eu te encaminhei ele, de uma pessoa extremamente conhecida, uma figura pública, e ela começa o vídeo assim: eu não tenho dedo podre, eu tenho o dedo necrosado. E aí todos os relacionamentos dela foi abusivo, foi tóxico, foi extremamente doloroso. E aí ela acabou se envolvendo com um relacionamento homoafetivo. E ela viveu a mesma situação. Ela falou assim: nunca, em hipótese nenhuma, eu imaginei viver isso com uma outra mulher. Porque, na verdade, eu jamais pensei que uma mulher ia sacanear outra É. mulher. Mas foi o mesmo perfil de todos os relacionamentos anteriores que ela teve. Ou seja, o problema não estava nos homens, o problema estava nela mesma. E aí é onde a gente vê que isso, como é real. Como é real. Se você não resolve, se você não ressignifica, se você não busca primeiro, né, entender o porquê e resolver aquilo, o ciclo vai se resolver, vai voltar, Vai se você repetir. vai se repetir, independente com a pessoa que você resolver se envolver. Escolher para sua Exatamente. vida. E ainda bem, aí, assim, ainda ela teve dois pensamentos aí que, pelo menos, ela teve a clareza de conseguir identificar que o problema não era os homens. Só que, infelizmente, essa famosa frase, para mim, acaba sendo uma frase, eu vejo como uma frase de desculpa, no sentido de eu tenho dedo podre. Na Na verdade, você verdade, não tem o não. dedo podre, você não está olhando para aquilo que você precisa olhar. Você não está olhando para o que aconteceu na sua vida, você não está olhando para a sua criança, você não está olhando lá para a sua vida lá atrás, para você entender o que está acontecendo, você não está buscando pelo seu autoconhecimento, você não está buscando entender a sua vida, todo o processo, o que te fez chegar até aqui, durante todos esses relacionamentos, o que você passou que foi igual, tá? Então, todos os relacionamentos eu passei por isso. Tá bom, então, mas eu, como pessoa, o que está acontecendo para eu atrair sempre essas pessoas? Então, eu acho que na hora que a pessoa fala que eu tenho o dedo podre, ela joga a responsabilidade toda no parceiro. Porque se ela tem o dedo podre, é como se todas as pessoas que ela tivesse acesso, que ela tivesse relacionado, essas pessoas são podres. E ela não tá assim. Ela é uma pessoa ótima, ela é uma pessoa maravilhosa e o problema tá só no outro. E a gente precisa justamente parar de pensar dessa forma, que eu tenho o dedo podre, eu não consigo, eu só me relacionamento com macho escroto. Tá, mas o porquê que você está atraindo só esse padrão? O porquê que você está atraindo só essas pessoas? Então a gente precisa, é aonde a gente fala que a gente precisa olhar para a gente também e reconhecer. É aquela famosa final de semana retrasado, eu estava até conversando, a gente estava numa confraternização em casa, e eu estava até conversando com uma prima minha, e o assunto era justamente a gente se responsabilizar, a gente se responsabilizar pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Porque toda escolha tem uma consequência. É a gente bater no peito e falar, eu escolho isso e eu sustento a minha escolha, eu sustento a minha verdade, eu sustento aquilo que eu quero para minha vida. Então, assim, a partir do momento que você decidir, por exemplo, uma pessoa, sei lá, ela decide sair de um emprego, eu vou sair desse emprego, eu vou pedir conta. Tem anos que eu tô com 20 anos de casa, tô com um salário, sei lá, de 40 mil reais por mês, mas eu escolho sair desse emprego, eu escolho pedir conta porque eu quero começar um negócio próprio. Eu quero abrir a minha própria empresa, eu quero abrir o meu próprio negócio. Ela precisa sustentar essa verdade dela. Se a verdade dela hoje é mudar de emprego, se a verdade dela hoje é sair daquilo ali, ela precisa estar preparada para poder sustentar aquilo e não jogar a culpa no coleguinha. E até essa decisão, a pessoa precisa saber como se governar. Sim. Porque é nesses momentos, assim, quando ela vai se envolver com uma pessoa, quando ela vai abrir o seu negócio, é que a gente percebe como é importante a gente realmente buscar pela inteligência emocional, conhecer os nossos limites e aprender a se governar, a ter controle próprio, a domínio próprio. Porque quando você trabalha para alguém, você é dominado, você é governado.
né? Sim. E dependendo, às vezes, de um relacionamento que você vai se envolver, é a mesma coisa. Então, por isso é importante realmente a gente buscar mesmo, conhecer a gente, para a gente conseguir desenvolver todas as áreas da nossa vida. Tudo começa na mente, né, amiga? A gente fala isso sempre também. Tudo começa na mente. Tudo que você quiser mudar na sua vida, primeiro você precisa mudar a sua mentalidade. A mudança ela precisa começar aqui para depois ter uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, uma mudança de gosto, valores, seja lá o que for. Qualquer mudança que você queira ter na sua vida, você precisa começar pela sua mente. Até mesmo porque a decisão ela precisa vir da sua mente primeiro. Hoje eu decido não viver isso mais, eu decido viver isso. E tudo na nossa vida é psicológico, no sentido de que o nosso psicológico ele manda em tudo. Então, se o nosso psicológico ele tiver fortalecido, se a gente terminar um relacionamento, a gente vai conseguir ter a clareza na nossa mente que aquilo ali não é o final. Que aquilo ali é apenas o começo de uma nova fase, o começo de uma nova etapa, o começo de um novo ciclo. E que tá tudo certo, durou o tempo que teve que durar, e que se acabou é porque teve que acabar, é porque realmente era assim que teve que finalizar. Não quer dizer que você está proibido de sentir Isso, aquilo. você vai sentir dor, você vai viver normal. o processo de luto normal. Porém, você vai ter a consciência de que aquilo ali não é o fim do mundo, aquilo ali não é o fim da estrada. Agora, se o seu. Né? Exatamente. Agora, se o seu psicológico tá abalado, se o seu psicológico não tá bem, se você tá fraca psicologicamente, na hora que o relacionamento acaba, você pensa que aquilo ali acabou o mundo, acabou minha vida, eu não tenho mais vida a partir disso. Você cai numa cama, te dá uma depressão, você para de viver, você para de fazer as coisas que você gosta. Você passa a viver só a vida do outro, começa a acompanhar Instagram, tudo que o outro faz, para ver se está saindo, para ver se está com uma nova pessoa. E aquilo passa a ser uma coisa doentio na sua vida. Você para de olhar para você e fica olhando apenas para o outro. Então, é onde a gente fala que nós, como mulheres, eu falo que o homem, a gente já conversou sobre isso também, a Giovana e eu falo que o homem ele é muito racional e a mulher ela é muito sentimental. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, se a gente for analisar em relação a términos de relacionamento, o homem, muitas das vezes, não é que ele sofre bem menos, mas ele tem isso de seguir. Por quê? Porque ele é muito racional. Então, assim, ele vai sofrer durante um tempo ali, mas ele vai engolir o sofrimento e ele vai seguir. Ele vai dar continuidade na vida dele. Até em relação à rede social, se a gente for analisar hoje, as pessoas que trabalham com a rede social, o homem, ele tá ali, e se ele precisar colocar a cara nas redes sociais para fazer o trabalho dele, para vender o peixe dele, ele vai colocar do jeito que ele tiver. Ele pode estar com a camiseta rasgada, com a camiseta furada, ele vai levantar, escovar os dentes, pentear o cabelo, ir embora, ligou a câmera, começou e para ele tá tudo certo, ele vai embora. A mulher não. A mulher ela é muito vaidosa. Então a mulher ela tem que estar com a blusa passadinha, ela tem que estar com o cabelo arrumado, ela tem que fazer uma maquiagem, ela tem que disfarçar a olheira. Então eu sou homem mesmo. Mas amiga. Se for olhar meus vídeos, mas se a gente for ver, se a gente for parar para analisar, muitas vezes o homem, naquela parte ali do homem, ele caminha. Se a gente for pegar ali o tempo que o homem demora para poder deslanchar na rede social e o tempo que a mulher demora, a mulher demora muito mais. Não é em todo caso. É lógico que toda regra tem sua exceção. Mas a mulher às vezes demora muito mais. Por quê? Porque para ela tem que estar tudo bonitinho para o negócio funcionar. O homem não, ele é muito prático, ele é muito racional e ele vai embora. Então é a mesma coisa nessa questão do relacionamento. A mulher já é muito sentimental, a mulher já é muito amorosa, ela demora a desapegar, ela demora a se desconectar daquela outra pessoa. Então, o nosso psicológico, a nossa saúde mental, a gente precisa cuidar muito disso. Principalmente, né? Vamos olhar para esse mês das mulheres. Não é um mês no ano. A gente tem que entender que os nossos meses são todos os meses, que os nossos dias são todos os dias. Todos os dias a gente precisa olhar para a gente, todos os dias a gente precisa se conectar. Porque chega nesse mês da mulher, a gente faz várias reflexões, tem reflexão em tudo quanto é coisa que se abre no Instagram, todas as páginas enaltecendo as mulheres. Acabou o mês de março, volta tudo do mesmo jeito. Se uma mulher fizer alguma coisa
povo cai matando em cima, mas peraí, o mês passado, a semana passada era a Semana da Mulher e estava todo mundo elogiando, hoje está todo mundo falando mal. Então a gente precisa ter essa empatia, a gente precisa segurar na mão uma das outras, a gente precisa se ajudar, a gente precisa, acima de tudo, se respeitar, que eu acho que hoje em dia é o mais difícil, é a falta de respeito, e se valorizar e olhar principalmente para a gente e para a nossa saúde mental, que eu acho que é o fundamental, né, amiga? Eu acho que sem ela a gente não é nada, não é ninguém, a gente não consegue nada, 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 nada mesmo. E a gente consegue perceber isso porque tem várias pessoas que mal conseguem levantar da cama, que mal conseguem sair de casa, que não conseguem executar o mínimo no dia a dia, que não conseguem avançar em nenhuma área da vida, né, amiga? Então, assim, cuide de cada detalhe relacionado à sua saúde por inteiro, principalmente da mente. Porque é ela que comanda a sua vida, é ela que realmente traça o seu destino, é ela que vai fazer com que você consiga atingir os seus objetivos, as suas metas, independente se for profissional ou se você busca até por um relacionamento. E a gente precisa também, uma coisa que você me despertou agora, a gente precisa deixar um alerta também. A gente nunca sabe o que o outro está passando. Uhum. Igual a Giovana falou, muitas vezes a pessoa está em casa, muitas vezes a pessoa não consegue sair da cama, mas também tem aquelas que estão adoecidas, que estão com a saúde mental lá no pé, mas ela ainda tem a força de sair da cama. Porém, é aquele videozinho que você abre o guarda-roupa e tá aquele tanto de máscara, e aí você vai escolher a máscara que você vai usar naquele dia. Não, hoje eu preciso da máscara da autoconfiança. Aí você vai, pega aquela, coloca e sai de casa. Não, hoje eu preciso da máscara da alegria, de ser sociável, de ser uma pessoa agradável. Você vai lá, pega aquela máscara, coloca no rosto e sai de casa. Então a gente precisa também entender que a gente nunca sabe o que o outro está passando, a gente nunca sabe como que está a vida do outro. Então, eu falo isso muito até para as minhas filhas. Se você não tem nada mais agradável do que o seu silêncio, se você não tem nada melhor do que o seu silêncio para você dar para aquela outra pessoa, fica calado. Às vezes uma situação onde você vê que a pessoa está um pouco mais irritada, você vê que a pessoa às vezes está ali sorrindo tudo, mas tem alguma coisa acontecendo e às vezes o que você tem para oferecer para ela é uma crítica, fica calada, não faz nada, deixa ela no campo dela, porque isso acontece muito hoje em dia também. Tem até um famoso que, como se diz, faz todo mundo rir, o trabalho dele é esse, a vida dele é essa. Você vai ver entrevistas da pessoa, a pessoa está o tempo inteiro sorrindo, o tempo inteiro fazendo piada, o tempo inteiro brincando com os outros. Quando está em cima do palco, faz mais de não sei quantas mil pessoas darem risada, darem gargalhadas. Está sempre saindo de casa, cumprindo a agenda, cumprindo tudo que tem que cumprir, fazendo o seu trabalho com maestria, mas a pessoa teve que ser internada por conta de saúde mental, por conta dos seus problemas psicológicos. Então, assim, isso é mais real do que a gente possa pensar. Isso está mais, hoje em dia, isso está mais ativo entre as pessoas do que a gente consegue imaginar. Então, assim, muitas vezes a pessoa saiu de casa, a pessoa está cumprindo porque ela tem responsabilidade. E não porque está tudo bem, e não porque está tudo ótimo, né, amiga? E se não fosse tão sério aí, não tinha se tornado lei agora, sobre as organizações serem obrigadas e responsáveis pela saúde mental dos seus colaboradores. Exatamente. Como a gente sim está com uma sociedade doente, sim. Tem gente que leva isso na brincadeira, tem gente que faz deboche, faz piada. Tem gente que faz piada, tem gente que fala, você entra na internet, só fica vendo sobre isso agora, porque na nossa época era diferente. Vai falar sobre o bullying, na nossa época, gente, vamos ser, né, não vamos ser hipócritas. Porque essas mesmas pessoas que falaram que na nossa época era tudo mais tranquilo e falar que hoje ela tem uma saúde mental normal, é muita hipocrisia, porque não tem. É uma pessoa que está cheia de enfermidades, é uma pessoa que é cheia de problemas, cheia de inseguranças e quer falar que foi tudo normal. Coloca tudo debaixo do tapete. Não, graças a Deus que hoje tem sigla para tudo, tem nome para tudo e que as coisas estão começando a ser diagnosticadas para ser tratadas. Exatamente. Né? Porque a gente veio de um acúmulo de pessoas doentes achando que tudo é normal. E não, não é tudo normal.
né? A gente tem que tomar muito cuidado com o sentimento do outro, com o coração do outro, parar de invalidar o que o outro está sentindo. E justamente por essas pessoas lá atrás é que a gente está com uma sociedade como a gente está hoje. Mas graças a Deus que eu acredito muito que é o primeiro passo para que as coisas comecem a ser resolvidas. É por isso que muitos relacionamentos hoje em dia, a maioria deles, na maioria das vezes, não dá certo. Por quê? Porque são pessoas feridas que entram num relacionamento para ferir o outro. Não são pessoas curadas, são pessoas que estão cheias, pessoas que tá tudo cheia de trauma e não procura, porque às vezes quando tem esse pensamento, porque naquela época é uma pessoa que está cheia de trauma, que não consegue identificar os próprios traumas, é uma pessoa que só atrai... Extremamente insegura. Exatamente, que atrai relacionamentos que não dá certo e que acaba ficando naquele ciclo ali e coloca sempre a culpa no coleguinha, porque o meu dedo é podre, porque eu não dou certo em nenhum relacionamento, mas não olha para si mesmo. E aí é onde fica tudo do jeito que está, igual hoje em dia. E igual a Giovana falou, ainda bem que hoje em dia tem diagnóstico, porque se tem diagnóstico, tem tratamento, se tem tratamento, a gente consegue chegar numa cura. Igual tem gente que fica falando assim, hoje em dia tudo é bullying. Porque na nossa época acontecia essas coisas, e se eu todo conheço, mundo teve uma vida normal. Mentira, a hipocrisia falar que teve vida normal. Eu conheço inúmeras pessoas da minha idade, pessoas que estudou comigo e que até hoje tem problemas, e quando a gente vai conversar, até hoje fala, nossa senhora, eu sofri demais naquela época. Por quê? Naquela época, se você chegava em casa e falasse o que estava acontecendo na escola, o que a maioria das vezes os pais falavam, não, pelo amor de Deus, você vai dar importância para isso? Não, larga de ser bobo que não sei o quê. E aquilo ali era uma coisa que estava adoecendo a criança e ninguém dava importância, porque levava tudo como brincadeira. E realmente era uma brincadeira séria, realmente era uma brincadeira que estava afetando a outra pessoa, que seja através do corpo, do cabelo, da aparência, da roupa, que seja através de qualquer coisa, de dente, qualquer coisa. E realmente estava afetando a pessoa psicologicamente e todo mundo levava na brincadeira, não, porque é coisa boba, porque é coisa simples. E hoje a pessoa se tornou um adulto com problemas, continua... Exatamente. Às vezes não consegue, tem uma autoestima super baixa, porque teve bullying na infância inteira, levou aquilo ali para a vida, levou aquilo para o coração, continua pensando que lá no inconsciente a pessoa está sendo invalidada o tempo inteiro e continua pensando que não é capaz, que não é isso, que não é aquilo. Cresceu um ser humano super introspectivo, aquela pessoa que não complexo consegue... de interioridade. Exatamente. E então, se a gente for parar para pensar baseado nisso, na nossa época tinha as brincadeiras e eles falavam que não tinha bullying, é porque na verdade simplesmente não tinha um nome para isso, mas que estava afetando, realmente estava, né, amiga? Estava. E a pessoa não consegue perceber como a vida dela tá. Que tem várias áreas da vida dela que não ficou legal e para ela tá tudo normal. Não aconteceu nada. Que hoje em dia o público quer muito mimimi, né? E na verdade não. Eu acredito muito que seja o primeiro passo para uma grande mudança, para um olhar diferente para o próximo. E a gente tem que agradecer muito pelos diagnósticos que estão aparecendo, né? Pelos tratamentos que podem vir a surgir e a gente até conseguir atingir realmente a cura. Até mesmo porque se não tivesse essa evolução, se não tivesse tanto na medicina quanto em relação à psicologia, em relação a tudo, gente, se não tivesse essa evolução, se as coisas não evoluíssem, a gente estaria lá atrás até hoje, sendo submissas, fazendo o que os maridos mandavam, sem direito a escolher, sem direito a opinar, sem ter força, sem ter voz, sem ter opinião, escolhendo, as pessoas escolhendo o que a gente ia comer, como que a gente ia se vestir, como que a gente ia se comportar. Antigamente as mulheres eram vendidas, antigamente as mulheres não escolhiam nem o seu parceiro, as pessoas que escolhiam, você vai casar com ele, os casamentos eram arranjados, não tinha esse negócio de, mas eu não fui com a cara. Às vezes o cara era violento, era aquele cara que batia, independente do jeito que ele era. Se ele colocasse um preço bom, você era entregue, você vai casar com ele, o casamento era arranjado, e você passava a vida inteira daquela forma. Então, ainda bem que existe evolução, ainda bem que as coisas evoluem, ainda bem que tudo caminha para a gente evoluir. Então, a gente tem que aproveitar, sim, essa evolução, a gente tem que aproveitar, sim, todo esse conhecimento que tem hoje em dia, todas as oportunidades, as ferramentas que tem hoje em dia, para a gente evoluir como pessoa, para a gente evoluir como mulher.
e para a gente saber o que, que a gente realmente aceita, o que, que a gente realmente não aceita, e para a gente parar de viver de migalhas, e para a gente parar de sofrer tanto e de viver da forma que muitas mulheres vivem, que é uma forma que se a gente... não tem jeito. Exatamente, que você tem que viver daquilo ali, meu mundo acabou, a minha vida é essa, eu tenho que passar para o resto da vida por isso e ficar nessa situação e não mudar, não. A gente precisa quebrar esse padrão, quebrar esse tabu, quebrar essa mentalidade, porque a gente é capaz de tudo que a gente puder escolher para a nossa vida, a gente tem capacidade para isso e a gente também tem que ter força e principalmente coragem para isso também. É o que Deus deseja pra gente, que realmente a gente seja seres humanos aqui, que sejam prósperos, né, amiga? Exatamente. Então é isso, meninas. Eu acho que a gente conseguiu deixar, né, amiga, um pouco da mensagem que a gente queria em relação a gente se olhar, né? Olhar para a gente mesmo, para a nossa criança. Ter a consciência daquilo que a gente aceita, daquilo que a gente não aceita. Para a gente evitar muitas coisas na vida da gente, para a gente poder ter uma vida mais saudável, seja ela mental, seja ela psicológica, seja ela sentimental, profissional. E é isso, né, amiga? Isso é o momento de vocês fazerem realmente uma reflexão, uma autoanálise, como que tá a vida de vocês, e nunca é tarde para buscar o novo, nunca é tarde para mudança. Eu acredito muito que qualquer pessoa pode sim mudar, pode conseguir o melhor, desde que foque 100% na sua mente e em si mesmo. Então, realmente, busque pelo melhor para a sua vida, porque a gente veio aqui para isso mesmo. E usar esse mês da mulher, que a gente tem tanto incentivo para reflexão, a gente faça sim essa reflexão, faça sim essa autoanálise, coloque, né, no seu caderninho tudo aquilo que você realmente vê de ponto positivo, de ponto negativo, trabalhe arduamente todos os dias, fielmente, para você conseguir transformar, melhorar aquilo que precisa ser melhorado e permanecer aquilo que já está bom. Mas leve isso por todo ano, não fique presa somente no mês da mulher, né, amiga? Isso. Porque, como a gente disse, o mês da mulher são todos os meses e os dias das mulheres são todos os dias. A gente merece respeito, a gente merece cuidado, a gente merece proteção todos os dias e não só no mês de março, não só no dia 8. Todo dia um pouquinho. Exatamente. E a gente se vê, então, na próxima segunda-feira, nesse mesmo sofá, nesse mesmo horário. O que elas não podem deixar, amiga? Não deixe de compartilhar esse vídeo com todas as mulheres do seu contato. Eu tenho certeza que é uma mensagem que vai ser válida para todas elas. Então, compartilha, curte, deixa um comentário. Ajuda a gente, né, galera? Por favor. E a semana que vem estamos aqui de novo, né, amiga? Forte. Com mais um Desperta, Mulher!